E a receita de hoje, coxinha de bacalhau. Uma receita fácil e prática e com um sabor incrível. E o melhor de tudo, você pode vender e ganhar dinheiro. Este é um salgado crocante, sequinho e com um recheio que surpreende na primeira mordida. Tenho certeza que você vai amar. Vamos lá para o passo a passo? Para essa receita, vamos precisar de 350 gramas de bacalhau. E esse bacalhau, ele já está dessalgado e desfiado. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu comprei, 500 gramas de bacalhau. Mas, gente, quando eu fiz a dessalga e tirei a espinha e a pele, olha só, 346 gramas. Eu vou considerar aqui que eu tenho 350 gramas. Eu vou usar uma cebola média e 2 dentes de alho. A cebola eu ralei no lado mais grosso do ralador e o alho eu ralei no lado mais fino do ralador. Eu vou refogar aqui com 3 colheres de sopa de azeite. Depois que o alho e a cebola estiverem completamente refogados, aí eu vou colocar um tomate, eu removi as sementes e cortei em cubos. Agora eu vou refogar. Agora eu vou levar só mais uns 2 minutinhos aqui no fogo, só para que fique tudo bem envolvido, sabe? Agora reserve e vamos fazer a massa. Aqui eu vou deixar esfriar para depois finalizar. E para fazer o caldo, eu vou usar a própria panela aqui que eu fiz o recheio. E, gente, não é nojeira não, tá? Porque depois vem a turminha do nojinho. Ai, Ediva usou a panela suja. Gente, me poupe, tá? Olha, 500 ml de água, 500 ml de leite, 1 litro de caldo, tá? 500 ml de água, 500 ml de leite. Eu vou usar 2 colheres de sopa de caldo de bacalhau. Ediva, onde é que você compra esse negócio? Em lojas de especiarias. Se você não encontrar, você pode usar o caldo de legumes em pó, que também é fácil de encontrar nos supermercados. 1 colher de sopa bem cheia de creme de cebola em pó, também é fácil de encontrar. E 100 gramas de margarina. Eu vou adicionar essa farinha de trigo aqui nesse caldo, mas eu só vou fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo por completo. Adicione 2 colheres de sopa de salsinha no caldo. Aí você pode estar aí pensando: por que você não colocou a salsinha para cozinhar junto com o caldo? Se eu colocar a salsinha para ferver junto com o caldo vai ficar verde e eu não quero isso. Eu quero que o caldo tenha essa aparência assim de frescor e fique com os pedacinhos assim. Tá Entendeu, bonito. produção? Entendi, tá bonito, ó. Agora adicione 550 gramas de farinha de trigo sem fermento, toda de uma só vez. Agora eu vou levar para cozinhar no fogo baixo por uns 5 minutos, porque a farinha aqui, ela não está cozida, ela está apenas envolvida aqui no caldo. Deixe a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. Não tente sovar a massa agora. Se você tentar, você pode queimar. É o que, produção? Pode queimar o quê? A palma das mãos? Gente, a produção tá que tá hoje, viu? A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora eu vou sovar. Vou sovar a massa aqui por uns 3 minutos. Pronto, a nossa massa já está no ponto. E olha só que massa linda. Perfeita, né? Agora eu vou dividir em porções de 100 gramas. 100 gramas.
Anote aí no seu caderninho, 14 unidades com peso de 100 gramas e sobrou essa porção aqui com peso de 80 gramas. Edva, e se eu quiser fazer outros tamanhos, eu posso? Pode. Porções de 100 gramas, que é indicado assim mais para lanchonete, porções para coffee break, uma porção de 50 gramas, ou você pode pesar porções, que é indicado para a festa, entre 25 a 30 gramas. E para facilitar a modelagem, eu vou bolear a massa. O que é bolear, Edva? É o ato de você deixar as porções redondinhas, assim, olha só. Isso facilita bastante. Olha só o nosso recheio. Lembra dele? Fizemos logo no início. Observe aqui bem de perto que ele é um recheio seco. Ele não é um recheio cremoso, tá vendo? E o que eu faço para dar cremosidade? Eu uso 200 gramas de requeijão cremoso. Um copo de requeijão, sabe? É fácil de encontrar, você compra aí no supermercado. 8 azeitonas e eu escolhi a preta, eu cortei em cubos. E vou finalizar com salsinha. Já está pronto. Olha só que lindo. Perfeito, né? Para rechear, pegue uma porção e abra como se fosse um copinho. É fácil de abrir, sabe? Olha. E para fechar é muito fácil. Você vai fazer isso, vira isso, e aí você já vai observar que ela já vai ficando assim, tipo uma trouxinha. Aí você aperta assim e depois só modela assim, olha. Você vai rodando assim. É uma massa muito fácil de trabalhar. Quando você aperta aqui, olha, pressiona uma mão contra a outra, assim, já faz essa bolinha, assim, olha só. Essa pontinha, quero dizer, aqui, ó. Eu amasso, ela amassa. Eu amasso, ela amassa. Então, você vai deixar de um jeitinho aqui que fique modelada. Olha. Linda, né? Aí você pode estar se perguntando, tá, Edva, você pesou a massa, mas e o recheio? Como que eu vou saber qual a quantidade? Eu uso como medida as colheres. Vou mostrar para você. A porção de 50 gramas, a colher média. Eu coloco bem cheia, tá vendo? Não tem necessidade de colocar mais. E ainda que eu queira colocar mais, eu não vou conseguir. São colheres caprichadas, tá? Uma colher caprichada de cada aqui, ó. Referente à porção pesada, já fica a quantidade ideal. Olha só. Então, eu uso como base as colheres. E para empanar, eu vou usar 300 gramas de farinha panko. Se você não quiser usar farinha panko, você pode usar farinha de rosca tradicional. Fica assim maravilhoso. E para empanar na farinha panko, eu gosto de fazer uma misturinha. Com 150 gramas de farinha de trigo sem fermento e uma colher de sopa de creme de cebola em pó. 300 ml de água. Pronto, olha só como elas ficam lindas, perfeitas, né? Escreva uma dica aí no seu caderninho. Sabe aquela dica, dica de milhões? É essa daqui. Se você quiser fritar agora, pode, tranquilo. Agora, se você está começando, a dica que eu lhe dou é que você não frite agora. Sabe por quê? Olha só, se eu apertar aqui,
ela está uma coxinha mole, ela não está firme, por conta aqui da massa que está morninha e tudo, sabe? Você tem que resfriar para que essa massa aqui, olha, ela fique firme. Isso garante uma excelente fritura, evita que o empanado solte e sem contar a crocância. E se você não tem experiência e você for fritar agora, sabe o que é que pode acontecer? Encharcar de óleo, vai ficar um salgado muito oleoso. E aí você vai perder todo o seu trabalho, toda a sua excelência que você fez aqui com o maior carinho para poder ter um excelente resultado. Então, vamos esperar só mais um pouquinho. No mínimo, 1 hora na geladeira, combinado? E você pode deixar na geladeira até 2 dias. Agora eu vou levar para resfriar. Pronto, passado esse tempo, olha só como as nossas coxinhas ficam lindas, perfeitas, né? E só agora eu posso fritar. A fritura fica uniforme. Faz o teste aí e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Escreva aí no seu caderninho algumas dicas de milhões. Olha só, quando você for fritar, não pegue a coxinha com suas mãos e coloque dentro do óleo. Não faça isso porque o óleo ferve e você pode queimar as pontas dos seus dedos. O certo é você usar um utensílio e colocar dentro do óleo, depois que o óleo estiver quente. O canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. E se você está começando e você ainda não tem um termômetro para medir a temperatura do óleo, você vai usar uma colher de pau. Você vai colocar a colher de pau dentro do óleo, depois que o óleo estiver aquecido, e quando fizer bolinhas ao redor, aí sim, já está bom. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, as bolinhas ao redor. Aí o óleo já está na temperatura correta para fritar as coxinhas. Gostou da dica, produção? Gostei. Já anotei no meu caderninho. E aí, produção? Uau! Gente, que cheiro maravilhoso! E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Olha, você pode colocar assim. Fica bonito? Fica. Mas se você quiser que fique mais mimoso, aí você vai fazer isso aqui. Forminhas de cupcake, você pode escolher a cor de sua preferência. E eu tenho uma dica para dar. Você tem uma dica, produção? Tenho. Posso? Pode. Então, você pode aproveitar as cores para diferenciar os sabores das coxinhas. Você pode fazer coxinhas com sabores diferentes e cada uma com a cor diferente de forminha. Não é isso? Gostei, viu, produção? Gostou? Para identificar. Isso. Porque você pode até mudar o recheio, mas o formato, Esse permanece. esse permanece. Pronto, produção, obrigada, viu? Eu amei a sua Tá dica. bom. Já está na hora de experimentar já? Ah, então era por isso que você... Lógico. Tá vendo, gente? Ê, produção. Sim, voltando aqui, olha só como fica mimoso quando você faz isso. Tapetinhos, olha só, o tamanho dele aqui, o comprimento é de 12 centímetros. Vocês compram em casas que vendem produtos para festa. Eu tenho outra dica para dar. Você tem... Eita, que a produção Hoje eu hoje tô tá... que tô, né? Dica de milhões? Isso vai valer quantas coxinhas? A dica é que usar isso aqui, além de deixar mais apresentável o seu salgado, a sua coxinha, também vai proteger a forminha para que ela não fique manchada de óleo, né? Gostei, viu, produção? Você gostou? Essa dica aí é de milhões. Por mais que o salgado seja sequinho, vai acabar com o tempo ficando manchado. Você bota o tapetinho que vai ficar apresentável por mais tempo. Gostei. Gostou? Anota aí no seu caderninho. Olha só, pessoal, como fica linda. Perfeita, né? Olha. 2 minhas e uma sua, né? Gente, essa produção hoje, vou te dizer, viu? Eu dei 2 dicas, você só deu uma. Tá bom.
Aí aqui você passa o plástico filme, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Ai, gente, eu vou experimentar. Olha. Nossa. Uau. Gente do céu. Não, vou morder mais um pouco. Não vai embora não. Peraí, viu? Só um minutinho. Você gosta? Molhinho de pimenta. Eita, produção. Caprichei, não foi? Eu acho que até eu vou encarar essa pimenta, viu? Uau! Gente do céu, que negócio bom é esse? Muito bom. O tamanho dessa coxinha é coxinha de lanchonete. E se você quiser saber mais sobre salgados de lanchonete, eu tenho um mini curso de salgados para lanchonete. São 10 receitas assim maravilhosas. Quais são as receitas que se aprende no curso? Coxinha, enroladinho de queijo e presunto, quibe, empadão, risole de camarão. Sanduíches. Sanduíche. Gente do céu, cada uma mais gostosa do que a outra. Você está cansado de trabalhar para os outros e sonha em ter seu próprio negócio lucrativo? Imagine transformar sua produção de salgados em um negócio de sucesso. Eu sou Ediva, do Bistrô dos Salgados. Se você quer ter conhecimento de como fazer salgados para a lanchonete em pouco tempo, este mini curso é para você. Ele é fácil e prático e com uma linguagem de fácil entendimento. Você aprenderá a preparar 10 receitas irresistíveis que fazem sucesso em qualquer ocasião. Além das receitas detalhadas, você terá acesso às dicas exclusivas sobre congelamento, fritura e armazenamento. Aprenda como atrair e fidelizar clientes e transforme sua cozinha em um negócio rentável. Este preço é por tempo limitado. Eu vou te ensinar o passo a passo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Clique no link ou no botão abaixo e garanta agora mesmo seu acesso ao mini curso de salgados para a lanchonete. Eu tenho certeza que você vai amar. Quanto, produção, você pagaria em uma bandeja dessa? Olha, na bandeja eu não sei, mas numa coxinha de bacalhau eu pagaria no mínimo R$10 por ela. R$10, né? É, porque bacalhau é mais caro, né? É verdade. E o preço de vendas eu não posso falar para você, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Ediva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book onde eu mostro todo o passo a passo para você precificar e seguindo o passo a passo você vai descobrir o preço de vendas dos seus salgados. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados, independente aí da sua receita. Tenho certeza que você vai conseguir e que nunca mais você vai ter essa sensação de que você está perdendo dinheiro. Será mesmo que você está lucrando? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Vale a pena você comprar esse e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. E o investimento, você vai se surpreender, é bem baratinho. Pronto, produção, vou colocar isso aqui e aí pra gente tirar a foto pra ficar bem bonito, tá bom? Tá, mas deixa eu pedir uma ajuda aqui ao pessoal. Você tá gravando? Tá gravando? Eita. Produção. Eu quero saber de vocês o seguinte, vocês acham que para essa coxinha de bacalhau combina mais um ketchup ou um molho de pimenta? Quero saber nos comentários. Fala pra gente, né? Eu prefiro ketchup. E você? Eu prefiro o molho. Pronto. Então vamos lá, galera. Me fala aí, por favor. Eu tô dando risada. Olha só o que tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Puxa a câmera aí, produção, pra lá, assim. Puxa aí. Oh, meu Deus. A esperança é a última que morre, né, filho? Tá vendo, gente? Todas as vezes que eu faço ele aparece. É, mas o detalhe é que a gente não dá pra ele. Só que ele tem sempre esperança, né? É.